Pessoal, o assunto de hoje é militares e o momento político brasileiro, militares e as eleições. Já na semana passada eu tinha escrito uma coluna para o Estadão sobre essa questão. Ela é importante, sobretudo pelo papel que os militares pensam que eles teriam no caso do acirramento ainda maior dos ânimos e de um período de instabilidade política ainda mais acentuado do que aquele que já vivemos. E aí no domingo saiu publicada essa entrevista do comandante do Exército, General Vilas Boas, para o Estadão. A entrevista causou evidentemente muita repercussão, em parte pelo PT, que acusou o general de insubordinação. Eu acho a acusação completamente descabida, mas vale a pena a gente dar uma espiada como é que os militares estão vendo o momento político atual. Eu faço referência à coluna que eu escrevi. Se vocês quiserem conferir o texto, ele está no site do Painel WW, www.painelww.com.br. Lá vocês têm todos os textos que eu escrevo para o Estadão, outros também, além de notas biográficas e tudo mais. Bom, vamos voltar para o nosso assunto, militares e política. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, quero dizer a vocês que eu estou usando informações e opiniões que eu coletei nos últimos 2 meses em mais de uma dezena de conversas com generais oficiais, com oficiais generais, melhor dito, e inclusive 2 comandantes de armas. E essas conversas que eu tive, evidentemente algumas de caráter muito particular, eu condensei num texto que começa dizendo que para os oficiais generais não há a menor possibilidade da tal da intervenção militar da qual tanto se falou, sobretudo na greve dos caminhoneiros. Esqueçam isso. Eles não têm a menor disposição de partir para alguma coisa desse tipo. O que eles temem, e isso me parece que é uma postura muito realista, é uma quebra de lei e ordem. Já aconteceu isso durante a greve dos caminhoneiros, o país foi praticamente paralisado com bloqueios simultâneos de rodovias. Já aconteceu e estivemos próximos de quebra de lei e ordem generalizada com greves de polícias militares, e os militares admitem que eles não têm contingentes para lidar com situações de emergência desse tipo ao mesmo tempo. Outro temor que eles têm vem da insegurança jurídica que a gente experimenta repetidamente a partir do próprio STF. E eles, entre uma conversa e outra, acabam dizendo, alguém acaba fazendo uma bobagem aí no STF ou outro órgão superior da justiça em favor do Lula, e isso tornaria as coisas muito difíceis, praticamente fora de controle. Em outras palavras, eles consideram o Lula inelegível e querem que isto seja definido o mais rápido possível pelos tribunais, até para que a corrida fique clara e não aconteça, como o general mencionou, que depois um adversário vem e contesta a legitimidade. Nesse sentido, é interessante o movimento. O STF, como vocês devem ter tomado conhecimento, terá um novo presidente a partir de quinta-feira, dia 13. Ele será o atual ministro Dias Toffoli, que pediu e recebeu um assessor especial para trabalhar diretamente com ele, nada menos do que o general que até agora comandou o Estado-Maior do Exército Brasileiro. Então o STF e o Exército Brasileiro, de certa maneira, se vocês quiserem, essa aí é minha interpretação, tá? Aí é minha opinião pessoal. Não é que se juntam, não é que se unem, mas começam a falar uma linguagem mais convergente e mais, digamos assim, costurada em torno do que particularmente os militares consideram mais perigoso, que é alguma surpresa que gere instabilidade. Prosseguindo, é o que eles chamam de um chamado à razão. Esse chamado à razão, esse pronunciamento público do general, por exemplo, é nessa linha. Vamos chamar quem tem responsabilidades à razão. Vejam o que aconteceu com um atentado como esse contra o Jair Bolsonaro. Vejam que tipo de perigo que nós estamos enfrentando. É necessário que as pessoas com responsabilidades tenham em mente que a situação que a gente atravessa é perigosa, do ponto de vista da rapidez com que as coisas podem desandar. Estou falando aqui, dando informação para vocês, é o que está na cabeça deles. O que mais que está na cabeça deles, dos oficiais de alta patente? Está na cabeça deles a possibilidade de um presidente Jair Bolsonaro.
Essa possibilidade era considerada remota meses atrás pelos principais oficiais, pelos oficiais de alta patente. Hoje eles admitem essa possibilidade. Eles não se declaram mais refratários em relação ao Bolsonaro, embora atribuam a ele escassa capacidade política de articulação e, principalmente, pouca possibilidade de enfrentar um Congresso que provavelmente lhe será hostil. Por outro lado, esses mesmos militares dizem o seguinte, eu até pus entre aspas, ponto positivo no Bolsonaro é que talvez ele ajude a frear essa onda de esquerdização do país. Isso aí me disse uma fonte de alta patente. E o Bolsonaro, prossegue essa ponte, já conseguiu pelo menos encurralar parte dessa mídia que, segundo os generais, é em boa parte responsável por isso que eles, generais, chamam de onda de esquerdização no país. Eu não estou opinando sobre isso, estou relatando a vocês algumas conversas que eu tive. Nenhum dos oficiais de alta patente com os quais eu conversei, e foram, eu posso dizer para vocês, mais de 30. Mais de 30. Nenhum deles antecipa tranquilidade e estabilidade pela frente. Muitos deles acham que há um esforço internacional, e o PT faz parte desse esforço internacional, segundo a gente pode ouvir nessas conversas, há um esforço internacional de enfraquecer ainda mais a soberania do Brasil. Isso é particularmente o caso na questão da ONU e da elegibilidade do Lula. Eles lamentam, e isso daí eu lamento junto com eles também, eles lamentam que na toda a campanha eleitoral não há um debate realmente sólido sobre um projeto de país, sobre a segurança do país. Os militares se queixam amargamente, dizem que soldados não vão resolver questões de ordem pública e que eles, militares, os comandantes, não vão se esforçar para tirar políticos incompetentes de situações catastróficas criadas por eles próprios, políticos incompetentes. Pessoal, vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, William, qual é a conclusão disso tudo? A conclusão principal, na minha opinião, é que há sim motivos de preocupação em relação à estabilidade política. Há sim uma articulação em curso que envolve uma parte do judiciário, envolve uma parte de comandantes militares, envolve uma parte dos políticos e também uma parte dos candidatos em baixar a bola, em acalmar o discurso, em frear um pouco essa onda doida de pega para capar, de arrebenta como puder. Se isso vai dar resultado, não sei. A política, como vocês viram na semana passada, como com esse atentado, é o campo do imprevisível, é o campo do acaso, é o campo onde as coisas acontecem e mudam o caminho dos acontecimentos que a gente julgava ser até capaz de prever. O que eu concordo com essas conversas que eu tive com militares de várias patentes, sobretudo os de alta patente, é que é difícil, no atual quadro brasileiro, a gente fazer uma previsão aceitando que aí pela frente venha um período de mais tranquilidade e estabilidade. Nós estamos passando por tempos difíceis. Quem sabe essas eleições, quem sabe, ajudam a gente a resolver. Eu queria, antes de me despedir, reiterar que vocês se inscrevam no canal, isso ajuda muito a gente a manter o painel WW no ar para vocês. Muito obrigado.